A tarde desta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024, não trouxe boas notícias nem para a aviação, nem para os passageiros e parentes de passageiros que estavam no voo da companhia aérea Voipés. O avião modelo ATR-72, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, interior paulista, no início da tarde de hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Ainda não se tem notícias sobre se há ou quantas vítimas há, mas as informações preliminares dão conta que a aeronave levava 58 passageiros e 4 tripulantes, num total de 62 pessoas a bordo. Contudo, diante das imagens obtidas em celulares por moradores da região, já é possível termos uma prévia em relação a isso. As imagens são chocantes. A aeronave caiu em uma área bastante populosa, num condomínio de casas, indo parar no quintal de uma delas que também se incendiou na explosão do avião. Não há notícias se havia alguém em terra ainda, mas olhando a região fica claro que a tragédia poderia ter sido muito maior, sem querer negligenciar o nível trágico deste caso, que pode ser considerado o pior acidente aéreo no Brasil deste ano. Segundo as primeiras informações da Voipés, companhia aérea proprietária da aeronave e que usava o nome de Passaredo, o turbohélice saiu de Cascavel às 11 horas e 56 minutos com destino a Guarulhos, onde deveria pousar às 13 horas e 50 minutos. Porém, conforme também o mapeamento de rota apresentado pela plataforma de monitoramento de aeronaves, conhecido como Flight Radar, a aeronave teria feito uma manobra brusca com uma curva bastante acentuada nos momentos finais, enquanto estava a cerca de 4.000 metros de altitude. O aparelho, até onde as informações chegam, pode ter entrado em stall, isto é, literalmente a perda de sustentação da aeronave, causada pela separação do fluxo de ar do extradorso da asa, que é a pequena curva existente na parte superior desta importante peça. No vídeo a seguir, gerado a partir do monitoramento do Flight Radar, podemos acompanhar o trajeto feito pela aeronave desde que saiu de Cascavel até o momento de sua queda em Vinhedo. Equipes do Corpo de Bombeiros e também funcionários do CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, foram imediatamente encaminhados para o local a fim de fazerem as análises preliminares. Como é de praxe, todo o material do acidente, incluindo os corpos, evidentemente, serão recolhidos e levados para locais específicos, tanto para identificação quanto para estudar as possíveis causas do acidente. Normalmente, relatórios demoram cerca de 30 dias para ficarem prontos. Contudo, isso não é uma regra, pois são vários os fatores que colaboraram para atrasar tais trabalhos. O que também será rapidamente analisado pelos especialistas é o gravador de voz chamado de CVR, ou Cockpit Voice Recorder, e o FDR, ou Flight Data Recorder, que é o gravador de dados de voo. Esses dispositivos são comumente conhecidos como caixas pretas e são essenciais para a investigação de acidentes aéreos, pois registram informações cruciais sobre o voo, como conversas na cabine de comando, dados de performance da aeronave e parâmetros de voo. Esses gravadores são projetados para suportar condições extremas, como altas temperaturas e grandes impactos, para garantir que os dados possam ser recuperados e analisados após o incidente. A conversa entre pilotos e torre de controle também será devidamente analisada. O ATR-72500 turbohélice, produzido pela francesa ATR, é amplamente utilizado por companhias aéreas em todo o mundo, especialmente em regiões onde a infraestrutura aeroportuária é limitada, graças à sua capacidade de operar em pistas curtas e menos preparadas. A aeronave é particularmente popular em voos regionais, onde o custo-benefício e a flexibilidade são fundamentais. Em contradição com a tragédia em Vinhedo, o modelo tem registros de acidentes frequentes e é considerada uma aeronave bastante sólida. A aeronave envolvida neste acidente era convencional, o que quer dizer que tinha capacidade para 68 passageiros, mais 4 tripulantes. No entanto, neste voo, haviam 58 passageiros. Há relatos que 10 passageiros teriam perdido o voo por chegarem atrasados ao aeroporto.
Um desses passageiros disse em uma entrevista que perdeu o avião por ter discutido com um dos funcionários da companhia, fazendo atrasar para o embarque. À medida que as investigações preliminares iam ocorrendo enquanto preparávamos este vídeo para você, chegou até nossa redação a informação de que, infelizmente, não houve nenhum sobrevivente nesse acidente específico. Por outro lado, não há registros de vítimas em solo, como os moradores da residência em cujo quintal a aeronave caiu, que saíram sãos e salvos de sua casa, inclusive os vizinhos próximos. Agora, dados os registros de acidentes aeronáuticos que têm acontecido somente neste ano, cabe a pergunta: o que está acontecendo para que tantos acidentes ocorram assim? Especialmente com aeronaves de médio e pequeno porte. Uma coisa é certa: nunca a causa de um acidente é única. Cada acidente é precedido por uma série de fatores que juntos acabam culminando na causa final. Essa premissa segue a filosofia do CIPAE, Sistema de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos de 1972. Define que um acidente é o resultado da combinação em sequência de vários fatores de risco que, ao se unirem, atuam como contribuintes, ou seja, todo acidente possui um histórico de incidentes. O fato é que as consequências de um acidente aeronáutico são imprevisíveis e podem afetar áreas diferentes e sem quaisquer vínculos. Um acidente aeronáutico tem consequências sérias a partir da própria vítima, e isso inclui seus familiares, amigos, gerentes da instituição envolvida, a moral dos profissionais da empresa e os negócios da organização. Sem falar que, para as famílias, não existem palavras que vão fazê-las se conformar. A atividade aérea é inerentemente arriscada, envolvendo erros, desvios e violações que apresentam características potencialmente perigosas e não podem ser ignoradas. A quebra desses elementos durante as operações de voo aumenta significativamente a exposição ao perigo, que pode ser definido como um estado de risco iminente. Na aviação, aceitar o risco significa, ao mesmo tempo, aceitar a probabilidade aumentada de um evento adverso, o que, em última análise, representa uma quantificação da insegurança. Por essa razão, o perigo é considerado um risco inaceitável na aviação. A teoria do queijo suíço é um modelo de análise de riscos e acidentes proposto pelo psicólogo James Reason, que é amplamente utilizado em diversos setores, incluindo a aviação, para entender como falhas podem se acumular e levar a acidentes. A teoria visualiza um sistema de defesa contra acidentes como uma série de camadas de queijo suíço, onde cada camada representa uma barreira ou salvaguarda contra falhas e incidentes. Idealmente, essas camadas devem ser sólidas e sem falhas, bloqueando completamente o caminho para um acidente. No entanto, na realidade, cada camada tem buracos ou falhas, que representam pontos fracos ou vulnerabilidades no sistema. Esses buracos são causados por falhas latentes, como erros de projeto, falhas organizacionais e falhas ativas, que são os erros humanos ou desvios operacionais. Um acidente ocorre quando os buracos em várias camadas de defesa se alinham, criando um caminho que permite que uma falha passe por todas as barreiras e resulte em um evento catastrófico. Na aviação, a teoria do queijo suíço é usada para explicar como múltiplos fatores e falhas em diferentes níveis de um sistema podem interagir para causar um acidente. Por exemplo, um acidente aéreo raramente é o resultado de uma única falha. Normalmente é o produto de uma combinação de falhas em diferentes áreas, como manutenção inadequada, falhas na comunicação, erros dos pilotos ou falhas nos sistemas de controle do tráfego aéreo. Em breve, saberemos mais detalhes sobre o que realmente pode ter acontecido. Um fator é relevante, conforme mostrou o Flight Radar, e também informou um dos representantes da VoiPass. O ATR-72 estava a cerca de 4.000 metros de altitude, ou algo em torno de 13.400 pés. No monitor do Flight Radar, foi possível verificar que a aeronave chegou a 17.000 pés. Mas o detalhe interessante é que, conforme a ficha técnica do ATR-72-500, até 10.000 pés de altitude, o avião ainda se encontra em sua faixa de segurança. Acima disso, já está por conta e risco do piloto.
Nós, do canal Fatos Desconhecidos, nos solidarizamos com as famílias dos passageiros e tripulantes do avião, desejando que tragédias como essas não mais se repitam.